A palavra do Senhor ela vai nos falar no livro de Jeremias, no capítulo 30. E o título é assim: A restauração de Israel. O versículo é o 17. A palavra do Senhor ela nos diz assim: Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém pergunta por ela. Amados, a palavra do Senhor nos diz que Israel está em uma degradação espiritual e moral tão grande, está passando por um momento tão difícil, sabe? E por que eles estão passando, né? O povo de Israel estava passando por este momento difícil por causa da desobediência, por causa do pecado, porque eles deixaram de obedecer o Deus vivo, o Criador, para então adorar a deuses de nações, né? Estranhas, de nações vizinhas a eles, que adoravam a deuses estranhos, a deuses que era feito por mãos humanas e que ali não fazia nada em prol deles. Eles deixaram de andar nos caminhos do Senhor para andar em caminhos tortuosos, para andar por caminhos e veredas estranhas que o Senhor Jesus abomina. Eles estavam completamente numa degradação espiritual muito grande e numa degradação moral também muito grande. E eles estavam passando por esse momento difícil por causa da desobediência. E a palavra diz, vou repetir novamente, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. É uma promessa, o Senhor estava prometendo que iria restaurar a saúde deles e que iria curar as chagas. O Senhor iria restaurar eles, né, para que eles voltassem para o caminho do Senhor e deixassem de andar por veredas estranhas, por caminhos que o Senhor Jesus, o Senhor da glória, não estava ali naquele caminho. Eles voltariam porque o Senhor iria resgatá-los novamente. O Senhor não iria deixar eles à vontade, andar por caminhos tortuosos. O Senhor não iria deixar eles andar por caminhos, né, que iriam se precipitar, mesmo eles estando em uma degradação moral e espiritual muito grande, mesmo eles estando em uma desobediência muito grande contra o Senhor da glória. O Senhor Jesus ali promete que iria restaurar a saúde deles, que iria ali curar as chagas deles novamente. E o Senhor Jesus diz, né? Diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém pergunta por ela. Sião era uma fortaleza muito grande, uma cidade fortificada, que qualquer exército não adentrava dentro de Sião. Para adentrar, para invadir Sião, essa cidade fortificada, rodeada por muros, né, fortes, uma cidade vigiada, uma cidade ali que qualquer exército não adentrava dentro, a não ser que o Senhor da glória estivesse na frente para adentrar Sião, de tão segura que Sião era. Mas ali as pessoas já não perguntam mais por ela, porque o povo estava numa degradação muito grande. E obviamente que as outras nações, vendo que Israel estava caída, que Israel estava desamparada, que Israel estava numa situação muito difícil, já não perguntava mais por aquela cidade forte, por aquela cidade, sabe, por aquela fortaleza que nem todo mundo adentrava, nem todo exército conseguia adentrar, conseguia invadir, porque tinha uma segurança muito grande e ali já não tinha mais valor. E ali já não tinha mais, né? As pessoas já não mais perguntavam por aquela cidade que um dia foi fortalecida, que um dia foi forte. As pessoas não davam mais valor porque via que estava numa situação decadente, mas o Senhor promete que iria resgatar. O Senhor ali fala para Jeremias que iria restaurar
Israel novamente, que iria trazer Israel para debaixo dos seus braços, que iria trazer Israel daqueles caminhos da perversidade, do caminho da prostituição, do caminho da iniquidade, do caminho da imoralidade. O Senhor iria restaurar Israel outra vez. Israel cai nessa situação por causa da desobediência. A desobediência ela leva o ser humano a se prostrar. A desobediência leva o ser humano a cair. A desobediência leva o ser humano para o fundo do poço. Desobedecer a Deus, quando Deus fala, vá por esse caminho e não vá por esse outro. Mas o ser humano, ele não ouve a voz de Deus. Ao invés de ir por aquele caminho que Deus mandou, prefere ir pelo outro caminho, não sabendo ele, mas Deus avisa. E lá naquele caminho que Deus diz, não vá por ele, tem situações adversas, tem o leão ali querendo tragar a vida daquela pessoa, e o Senhor só estava querendo livrar de situações difíceis, de momentos que iria passar por dificuldade. E o ser humano, ele prefere desobedecer, ele prefere sacrificar, ele prefere pagar o preço. Eu não estou aqui generalizando de forma alguma, porque tem seres humanos que eles são obedientes sim a Deus. Tem servos e servas do Senhor que são sim obedientes ao Senhor. E quando Deus diz, não vá por esse caminho, porque ali tem um leão querendo tragar a sua vida, ele não vai. Quando Deus diz, fica aqui, ele fica. Ele obedece, sabe? Ele está ali na posição, ele está ali sempre ouvindo a voz de Deus e não indo por caminhos tortuosos, por veredas estranhas, que ele sabe e entende perfeitamente bem que se ele seguir por aquele caminho que Deus disse não vá, ele irá sofrer grandes consequências, ele irá passar por amargas situações que não gostaria de passar e não gostaria de viver. Então, o obedecer é muito melhor do que sacrificar. A própria palavra já diz. É melhor obedecer do que sacrificar, do que pagar o preço, do que sofrer as consequências, porque simplesmente não quis ouvir a voz do Senhor. E quando uma pessoa ela desobedece a Deus, ela pode até se arrepender da desobediência dela, mas infelizmente por não ter obedecido, a pessoa irá colher os frutos, sabe? Que ali decidiu colher, porque o ser humano ele tem livre arbítrio para ir pelo caminho que ele quiser ir. O Senhor diz, o Senhor exorta, o Senhor alerta, não vá por esse caminho, porque esse caminho você sofrerá amargas consequências se você decidir por ele. Se você for por esse caminho, você irá se precipitar. Mas tem muitas pessoas deixando de obedecer ao Senhor e preferindo sacrificar, preferindo passar por situações muito amargas, preferindo passar por momentos muito difíceis em suas vidas, ao invés de dar logo ouvido à voz de Deus e se livrar de amargas situações. Então, que venhamos, obedecer. E Israel estava em uma situação, em uma degradação espiritual e moral muito grande, por falta de obediência a Deus. E o ser humano que desobedece, ele com certeza irá se precipitar. E muitas das vezes não dá nem tempo dele voltar para casa. Quando eu falo para casa, é para a presença do Senhor. Muitas das vezes, o ser humano que decidiu desobedecer a Deus, ele não tem mais tempo de se arrepender. Ele se perde de vez e, consequentemente, perde também a sua salvação. Então, prefira obedecer do que sacrificar. Amém? Deus abençoe.